Bacana. Bom, esse formulário aqui é o segundo formulário, né? O primeiro nós já passamos. E esse segundo formulário ele é bem rápido, tem só 4 questões, né? Foi só para complementar o término do primeiro slide, né? Então nós temos aqui a primeira questão, ó, pergunta para vocês o quê? Por que a corrente alternada é encontrada como AC, né, nos equipamentos de medição, e a corrente contínua é encontrada como DC? Então tem 2 significados. Qual que seria? Alguém? Bom, eu coloquei. Alguém quer responder, gente? No caso que é abreviado do inglês, não? Davi, Oi. eu coloquei que é só uma sigla abreviada do inglês. Uma sigla abreviada? Do inglês. Isso, é isso mesmo. Deu origem pro nome. Correto. É isso mesmo. Então, os 2 significados que eu falei é isso. Em primeiro lugar, é a sigla, né? É a sigla de corrente alternada e de corrente contínua. Porém, ele se encontra invertido, o AC, de corrente alternada, porque é no inglês, tá? Aí é corrente alternada mesmo. Só que ela tá na sigla em inglês. Então vem o A primeiro, né? E o C em seguida. E a corrente contínua também. É uma sigla também. E está invertido. E está invertido também. Aí no caso do inglês é corrente direta. Por isso que é o D. Direct corrente. Então aí vem a letra D na frente também. Corrente contínua no inglês é corrente direta. Beleza? Então aí nós respondemos a primeira questão. A segunda questão pergunta para vocês sobre a corrente alternada. Ela pode ser... A corrente alternada é uma afirmação, na verdade, né? A corrente alternada ela pode ser alterada a sua tensão facilmente, né? Qual é o aparelho usado para isso? Alternador, né? Transformador. Alternador? Transformador. Transformador. Quarta. É o transformador. O Eu alternador é coloquei do carro, né? transformador. Isso. O alternador é do carro. Então seria a resposta o transformador, né? O transformador a gente consegue transformar a tensão da corrente alternada, né? Utilizando um transformador. Questão número 3. Como que eu faço para alterar a tensão da corrente contínua? Assim como pode ser feito na corrente alternada. Explique. Essa aí é uma pegadinha, né? É através do iodo que pega a corrente alternada e transforma na contínua? Isso. Na verdade, tem fundamento a sua resposta. Mas vamos chegar na sua ideia aí. Na verdade, a corrente contínua ela não tem um aparelho, um equipamento que faz a transformação dela, tá? Não é igual a corrente alternada. Não dá para usar um transformador, por exemplo, para alterar o valor da tensão da corrente contínua. Então a resposta seria não, tem como, né? E porque a corrente contínua ela tem valor fixo. A partir do momento que ela transformou em corrente contínua, o valor dela é fixo. Aí a ideia sua foi em relação ao diodo, não é isso? Isso. O diodo ele recebe a corrente alternada e transforma em corrente contínua. Só que aí sai o valor fixo da corrente contínua e não tem como fazer nenhuma mudança mais. A minha interpretação da pergunta que foi errada no caso, né? Não, mas você teve fundamento, sim. Tá certo. Que na verdade existe uma transformação, né? De uma corrente para outra. Só não tem como alterar o valor da tensão da contínua. Beleza?
A última questão agora. Como podemos descobrir o valor da tensão elétrica? Utilizando o quê? Eu coloquei multímetro. Utilizando Mãe. o multímetro. Deixa a cachorro aí, mãe. Olha lá, tem cachorro aí. Então é o multímetro, né, gente? Isso. Eu até mostrei para vocês no final da aula passada, né? A medição das tensões aí. Bacana. Então nós encerramos aqui esse formulário. Já vou puxar o outro slide para a gente começar o segundo slide. Alguma dúvida mais aí, gente, nesse formulário? Não. Bem tranquilas as respostas, né? Não tem muito segredo, não. Tranquilo. Então vamos lá. Tô de olho no chat aqui também, tá, galera? Vou pegar a caneta aqui. Então nós aprendemos na última aula a importância da eletrônica. A última matéria que nós vimos, na verdade, né? Foi nas últimas duas aulas. Sobre a eletricidade, noções e conceitos, né? Fenômeno natural. A energia elétrica gerada pelos grandes geradores de energia. Tá chegando gente aí. Saulo. E vimos também a corrente elétrica e os tipos de corrente, né? Contínua e alternada. Dando sequência, então, agora, gente, nós vamos falar sobre esses assuntos aí, ó. Nós vamos começar a falar sobre os condutores elétricos. Tá? É uma coisa assim, mas eu sei o que é condutor elétrico, eu sei que é o cabo lá, mas tem algumas coisinhas aí para a gente acrescentar no conhecimento, né? A tensão elétrica, que é uma grandeza elétrica. A resistência também é uma grandeza elétrica. E a lei de Ohm, que nós vamos começar a entender, né? Para fazer um vínculo entre as três, né? Que eu falei na aula passada. Como eu cheguei a comentar com vocês. Vamos fazer um estudo entre a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. São três grandezas elétricas que elas estão diretamente envolvidas uma com a outra, né? Então, uma depende do valor da outra para ter um balanceamento entre elas, né? Ou seja, valores que estejam em conformidade entre uma e outra, né? Então, vamos lá. Primeiramente, os condutores elétricos. Nada mais vocês já devem saber, né, que são os materiais. Todos os materiais, né, que existe a condução da eletricidade, da energia elétrica, né, por onde movimenta a energia elétrica. Que aí, igual nós aprendemos, passa a ser corrente elétrica, né? Se ela está se movimentando, ela passa a ser corrente elétrica. Graças à movimentação dos elétrons, né? Aí nós temos a passagem da corrente elétrica. E a movimentação dos elétrons, porque os condutores, principalmente os metais, né? Tem uma grande quantidade de elétrons livres nesses metais. E isso faz com que ocorra a diferença de potencial, né? Ou seja, vai desigualar, não vai ficar mais igual o positivo e o negativo. E dessa forma faz com que a eletricidade, né, a energia elétrica se movimente rapidamente lá no condutor elétrico, né? Porque tem grande quantidade de elétrons livres. Os elétrons é o negativo, né? Aí tem a movimentação. Bom, os elétrons irão se movimentar, né? Permitindo que a eletricidade flua sobre ele. Beleza. Até aí, tranquilo. Aí o que acontece? Quanto melhor...
Pessoal, olha o áudio, o microfone, desliga para nós aí. Quanto melhor a característica de condutibilidade elétrica, aí vai ser melhor para a corrente elétrica se movimentar, né? Como nós falamos, os melhores são os metais, né? Aí nós temos materiais, não precisa ser só o metal que conduz, né, a eletricidade, mas como eu falei com vocês, os metais são os melhores. Aí nós temos materiais que têm uma baixa condutividade, conduz, mas muito pouco, né? E também temos os materiais que têm a nula movimentação de elétrons, tá? Que aí eles são chamados de isoladores ou isolantes, certo? E aí nós temos muitos materiais aí conhecidos nossos, né? Que são isolantes, são isoladores, né? Você saberia me dizer algum aí? Borracha. A borracha, né? Borracha é um isolante. Quem mais? Lavada. Mais algum? Aquela borracha também do fio, né? Isso, a borracha. Temos também Plástico, o plástico também. Tá? Isopor. Isopor, exatamente. Madeira. E outro bastante conhecido nosso, o vidro, né? Então nós falamos aí de alguns materiais que a movimentação de elétrons neles é nula, é zero. Então não haverá corrente elétrica passando por eles, né? Devido eles serem totalmente sem condutividade nenhuma elétrica, né? A não ser que ele esteja molhado, né, gente? Bom, aí nós temos esse slide falando sobre os materiais, né, sólidos. Quanto mais maciço ele for, né, mais puro ele for, ele vai ter uma condutividade melhor, tá? E aqui nós temos uma tabela aqui embaixo de metais. Aqui é só metais, né? São os melhores condutores elétricos, normalmente. E desses metais aqui, nós temos a ordem deles, né? E o valor da condutividade. E condutividade está relacionado à resistência elétrica, que nós vamos aprender mais à frente aí. Mas nós temos a prata como o melhor condutor elétrico nessa lista aqui, tá? Só que, normalmente, nós temos nos fios elétricos aí, nós temos cabos e fios elétricos. Vocês não vão ver a prata sendo utilizada, tá? Normalmente é usado o quê? Cobre. O cobre, tá? Cobre. Cobre e alumínio. E alumínio. Exatamente. Aí nós temos, entre esses dois, nós temos a prata, que é melhor, e temos o ouro aqui também no meio aqui. Só que eles não são utilizados normalmente, você já deve saber o porquê, né, gente? Caro, né? Eles são caros, né? Eles têm custo alto, valor alto, né? Por que que eles não são? Também não ia sobrar também na nossa cidade, né? Oi? Também eles não iam sobreviver na cidade, né? Com certeza o cobre ele já temos bastante história de roubo, né? Então a prata e o ouro é muito caro e faz com que não seja viável, né? O cobre ele também não é tão barato assim não, mas porém em relação à prata e o ouro, né, ele é bem mais em conta, tá? Então, e o cobre, vocês podem ver que ele está um pouco abaixo da prata aí, em relação à produtividade. Certo? E o alumínio, ele é utilizado muito naqueles fios bem fininhos, que antigamente tinha os telefones, né? Aquela fiação de telefone. Aquele fiozinho bem fininho, vocês já viram já. Ele é de prata. O Jefferson está perguntando se eu estou gravando aqui. Eu estou gravando já, Jefferson. Vamos ver quem mais aqui. O Jackson respondeu fita isolante, né?
A fita, ela é feita, a fita isolante é feita de plástico, tem a fita isolante de borracha também, né? Bom, dando sequência então, aí nós temos agora falando sobre os materiais, né? Nós temos aqui dois exemplos, tá? Temos o exemplo de o fio elétrico e o cabo elétrico. Vocês podem ver aí a diferença nesse desenho. Vocês podem notar o seguinte: o fio elétrico ele é um fio mais grosso, um único fio, né? Um fio rígido, ou seja, ele é utilizado de forma que não tenha, de preferência, né? Não tenha acesso a ele e ele não fique dobrando, tá? Então o fio rígido, né? O fio elétrico, ele é mais utilizado em construções, tá, gente? Ele é mais utilizado em construções, porque ele fica dentro, né, das paredes normalmente e ele não faz ele não faz tanta curva, né? Não dobra ele, tá? Não é muito o nosso caso o fio elétrico, tá? Já o cabo flexível, ele é formado por um monte de pequenos fios, né? Tá? É um conjunto, né, de pequenos fios bem fininhos formando um cabo, todos unidos, né? Todos unidos juntos, formando o cabo elétrico, tá? Só um minutinho. Bom, beleza, então? Aí os cabos, no caso o cabo elétrico, eles são usados bastante, né? Para equipamentos eletrônicos, né? No caso computadores, celulares, porque eles são flexíveis os cabos e pode ficar fora, né? Externo, tá? Não precisa ficar interno igual o fio rígido, né? O fio elétrico, beleza? Isso aí é uma curiosidade para nós aí, que muitas vezes a gente não memoriza isso. Aqui nós temos exemplos também, né? Dos cabos. Tem muitos fios elétricos que vocês vão encontrar, né? Mais de um internamente. E lembrando que eles são protegidos, né, gente? Aqui, ó, essa parte de baixo aqui é a isolação deles. Normalmente de plástico, né, borracha. É uma proteção para fazer com que não perca, né? Não perca a corrente elétrica, né? Não dissipe essa corrente e também interferências externas, né? E proteção para a gente também, né? Para não tomar choque elétrico, né? Descarga elétrica. Beleza? Isso aí E em acontecia muito naquelas relação... lajes antigas, né? Oi? Isso acontecia muito naquelas lajes antigas. Você até subir tomava choque. Isso. E também assim, essa proteção, se ela não for muito boa, né, com o tempo ela vai deteriorando e faz com que aconteça isso aí, começa a liberar, né? Começa a perder carga elétrica, então também é bom ter uma proteção eficiente, né? Um material bom que dure bastante. E aqui nós temos os exemplos de cabos, né? Aonde alguns são de 2 ou até mesmo de 3, né? E aí entra, por exemplo, né? Isso aqui aprofunda um pouco mais na parte elétrica, né? Não é o nosso caso, mas é só para a gente ter uma certa noção, tá? Eles geralmente são utilizados para ligar fase e neutro, né, gente? Todo mundo sabe o que é isso? Fase e neutro. Nós temos lá na tomada, por exemplo, isso aí é padrão da BNT, né? Em relação às concessionárias de energia, né? Então nós temos a CEMIG como a nossa concessionária de energia e ela segue o padrão, né? As normas para chegar a corrente elétrica em nossas casas. E lá na tomada nós temos um cabo nosso, temos um cabo que é chegar à fase e chega o outro que é o neutro, né?
tá? Então, o fase é por onde vem a tensão e o neutro seria como se fosse o escape, né? Normalmente ele deveria ser zerado, mas se a gente for medir, a gente pega um pouquinho de tensão nele, porque ele puxa um pouco da tensão do fase, né? É como se fosse de uma certa forma, um aterramento da CEMIG, tá? E quando é de 3, né? Aí nós temos, por padrão, nós temos o fase, o neutro e temos o aterramento, né? O aterramento, ele aterra a nossa tomada, a nossa... Deixa eu botar aqui, chegou mais um agora. Porque o aterramento da CEMIG, né, que é esse neutro, ele apenas é um escape, né? E está aterrando o padrão dela lá, certo? E normalmente seria interessante eu ter o terceiro pino da tomada aterrado direto na terra, né? Fazer um aterramento direto na terra para proteger as nossas tomadas, né? Nossa residência ou nossa empresa, para fazer o aterramento direto, bem mais seguro, né? Então é isso. E aí segue um padrão de cores também, tá, gente? A BNT também exige um padrão de cores também. Não é qualquer cor, não. Por isso que estão vendo colorido aí, mas não é qualquer cor, não. Tem a cor predominante, né? Para o fase, tem a cor predominante para o neutro e a cor predominante para o aterramento, né? O terra. Aí eu não vou responder aqui para vocês, porque eu devo mandar um formulário em relação a essa aula para vocês, tá? E nesse formulário tem uma pequena pesquisa lá que vocês vão fazer essa pesquisa. A gente lá está perguntando para vocês perguntas em relação ao fase, ao neutro e terra e sobre as cores padrões. Tá? Aí nessa pesquisa vocês vão responder e na correção a gente vai colocar em pauta, né, esse assunto novamente. Tá bom? Bom, em relação ao condutor elétrico, alguma dúvida mais aí? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Sem dúvida. Podemos continuar? Podemos. Então vamos lá, damos sequência. Agora vem o assunto tensão elétrica. Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Bom, gente. Hoje não está dando para mim acompanhar, não, viu? Eu tô com internet. Quem que é? Não está dando para acompanhar? Isso, não está dando não. Já peguei no finalzinho, tive que vir aqui para a praça, porque lá em casa, aqui a cidade todinha, a internet caiu. Eu estou pegando aqui, mas está caindo muito ruim. Aí eu vou pegar só a gravação depois. Tá bom, eu estou gravando, Porque tá? tá muito ruim. A cidade aqui tá ruim, a internet todinha. Quem que é? O Jefferson? Lindival. Lindival. Ah, eu vi que você já entrou 2 vezes já. Eu tô tentando, porque a internet tá ruim demais. Aí entra e sai, mas eu vou pegar só a aula gravada. Mas não tem importância não. Tá, eu vou mandar no grupo lá, a aula gravada, tá? Tá, beleza. Mas eu vou acompanhando aqui até quando dá. Quando não dá, se cair... Beleza. Bacana. Valeu. Então agora o assunto é a tensão elétrica, né, gente? A tensão elétrica é uma grandeza elétrica, igual eu falei com vocês, assim como nós aprendemos já sobre a corrente elétrica. Só que a corrente elétrica nós vamos voltar a falar dela novamente, porque até então nós aprendemos só o significado dela, né? Que é a energia elétrica em movimento. Mas a corrente elétrica também tem a sua grandeza, né? A sua unidade de medida também, tá? A gente vai voltar a falar dela novamente. Então nós temos agora a tensão elétrica, né? A tensão elétrica, isso aqui vocês têm que memorizar bastante, tá? Porque ela pode confundir com a corrente elétrica. A tensão elétrica é igual esse desenho aqui, ó. É a força, tá? Tensão elétrica é a força, como se estivesse empurrando mesmo lá, ó. Então, é a força da movimentação dos elétrons, certo? A unidade de medida é o V, que vem de volts, né? E temos que sempre memorizar isso.
A tensão elétrica é a força, tá? É a força com que é empurrada a corrente elétrica. Bacana? Aí nós vamos associar as grandezas elétricas com as suas unidades de medida, né? Aqui está falando isso, né? E nós vamos, cada uma delas nós vamos associando. Então nós temos a tensão elétrica, que a unidade de medida é o volts. A corrente elétrica, que a unidade de medida é o amperes, tá? A potência elétrica, sua unidade de medida é o watts. E a resistência elétrica, sua unidade de medida é o ohms. Certo? Nós vamos aprender essas 4 aí e vamos sempre associar as suas unidades de medidas, né? São essas 4 aí. Tá bom? Seguindo, voltando a falar na tensão elétrica. Tá, não fala. Oi? Desculpa aí, professor. Vou falar. Não, desculpa, é porque assim que eu apertei o áudio aqui. Pode continuar. Tá. Bacana. Vamos lá. Então, voltando a falar sobre a tensão elétrica, aí vem justamente isso daqui, ó. Isso daqui que faz a gente confundir a corrente elétrica com a tensão elétrica, tá? Porque todas as duas dependem do DDP, que é a diferença de potencial. A grande quantidade de elétrons livres, igual vocês estão vendo no desenho embaixo aqui, ó. Depende disso aqui, ó. Os elétrons livres para existir a tensão elétrica. E também, para existir a corrente elétrica, também depende dos elétrons livres também. Tá? Mas vamos diferenciando uma da outra. A tensão elétrica é a força com que percorre a corrente. Tá bom? Aí aqui está falando o slide a mesma coisa que nós falamos sempre, né, até agora, aí, sobre a corrente elétrica também, né, que depende da movimentação dos elétrons, né, que aí gera a corrente elétrica. Só que aí, o que acontece? Essa força com que ela se movimenta é chamado de tensão elétrica. Isso aí que nós aprendemos de novidade agora, né? Tá bom? E nós temos aqui, só para encerrar essa parte aqui, que já está acabando o tempo, aí já vou criar outro link já já. Só para encerrar, então, esse slide aqui agora. Aqui. A tensão elétrica, ela é fornecida ao circuito, né, por meio de um gerador. Assim como a corrente elétrica também. E temos alguns exemplos, né? Pilha, bateria, uma fonte, gerador solar, ou gerador térmico, ou gerador mecânico. Aí tem os exemplos aí para vocês, tá? E vocês vão reparar o seguinte, como tanto que é diferente a tensão elétrica da corrente elétrica, se vocês pegarem uma bateria, se vocês pegarem uma fonte, qualquer equipamento que está ali fornecendo a energia elétrica para o equipamento, igual a fonte do notebook, né? Ou a fonte do celular, vocês vão olhar lá na etiqueta, lá está discriminado. Qual que vai ser a tensão daquela fonte? Normalmente é 12 volts. Aí é a tensão, é a força dela. E qual que é a corrente elétrica? Geralmente vai ser entre 2 e pouco amperes, que aí é a amperagem, aí é a corrente elétrica. É bem separado, né? Uma da outra. Tá bom? Então, falando sobre a tensão elétrica, 12 volts é a força, né? É a força da tensão elétrica que tem nesses geradores que nós acabamos de ver aí. Tá bom? Aí eu vou encerrar aqui nesse ponto. Beleza? Vai levar um tempinho para fazer a conversão e gravar. E assim que terminar, eu já envio o segundo link para vocês. Beleza? Pode tomar uma água lá, um cafezinho. Já voltamos já. Ok. Até mais, galera. Falou. Até mais. Falou.